Você quer saber o que é Matrix? Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Vovô, onde você quer? Quero essa. Tá. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a Toca do Coelho. Entre 1999 e 2003, foi lançada uma trilogia de filmes dirigida pelas irmãs Lana e Lily Wachowski, que além de mudar a história do cinema, abriu a mente de muita gente e criou uma legião de fãs. Influenciou toda uma geração. Foi a trilogia Matrix. Agora, em 2021, foi lançado o quarto filme da franquia, Matrix Resurrections, e a Lana Wachowski, já que a Lily não quis participar desse quarto filme, disse em entrevistas sobre o filme que ela não queria perpetuar esse papel de questionar a tecnologia, de questionar uma série de pensamentos sobre controle pelo sistema que a trilogia original tinha criado nessa legião de fãs e instituído aí no pensamento e na abertura de mente de muita gente. Em vez de trabalhar essa questão que fomenta a rebeldia, ela queria falar de amor. Para de alguma maneira compensar e resgatar a perda recente dos pais, ela pretende com esse filme promover no público uma visão mais otimista e amigável em relação ao futuro, à sociedade e à evolução da tecnologia. De qualquer maneira, aparentemente, o que ela quis colocar nesse quarto filme destoa dos principais aspectos que realmente fizeram o sucesso da trilogia original e que chamou a atenção e influenciou tanta gente. E é nisso que nós vamos nos focar. A relação importante entre a abordagem de Matrix, a questão de se tomar a pílula azul ou vermelha e seguir pela toca do coelho, como diz o Morpheus, inclusive fazendo aí uma referência ao livro Alice no País das Maravilhas, onde ela vai descobrir toda aquela nova realidade ao seguir o coelho branco na sua jornada ali na toca. E a propósito, como nós temos vídeos aqui no canal Universo Mente Aberta citando Jordan Peele e as suas geniais analogias em seus filmes, é interessante prestar atenção e analisar também o uso da analogia do coelho branco, principalmente no filme Us. Na cena de abertura do filme, e fazendo toda a amarração depois no final, ele está fazendo, obviamente, uma reflexão sobre a jornada para um mundo real que nós desconhecemos. O que inclusive pode estar relacionado a essa enigmática informação colocada logo na abertura do filme Nós. Então, retomando a trilogia Matrix, é importante focarmos nessa questão de tomar a pílula vermelha proposta por Morpheus e a alegoria da caverna que o filósofo Platão nos apresenta no livro 7 da sua obra A República. Porque, sem dúvida, é essa reflexão filosófica que mexeu tanto, que deu tanto valor para as abordagens de Matrix. Platão, na alegoria da caverna, cria a seguinte situação numa conversa hipotética entre o filósofo Sócrates e o amigo Glauco. Imagine prisioneiros que passaram a vida toda, que cresceram, acorrentados em uma caverna, tendo os seus pescoços e os braços e pernas presos, e eles só conseguiam ver o que era projetado na parede dessa caverna pelas sombras do que acontecia fora da caverna. Para esses prisioneiros, eles acreditavam que as sombras que eles viam projetadas era a realidade, pois eles só conheciam aquilo.
que fora da caverna existem pessoas movimentando esses bonecos feitos de madeira, esculpidos, em frente a uma fogueira, originando essas sombras projetadas internamente na caverna. A sombra do que esses bonecos projetam na parede é o que é a realidade criada para aquelas pessoas que estão presas no fundo da caverna, sem acesso ao que acontece aqui fora. Um desses prisioneiros um dia se liberta e tem acesso ao que acontece na realidade ali fora. Então Sócrates questiona Glauco. Qual seria o caminho para esse prisioneiro que escapou e teve acesso a essa realidade? Ele deveria guardar para si a vantagem de ter conhecido o mundo lá fora, mesmo que aquilo chocasse com coisas que ele foi acostumado a viver, no conforto daquela prisão dentro da caverna, ou ele deveria voltar e se arriscar a contar que tudo que aquelas pessoas acreditavam viver era, na verdade, uma imitação construída para eles, para entretê-los. O Glauco comenta com Sócrates. Se ele fizesse isso, provavelmente ele ia ser tido por louco, ele iria confrontar com a maioria, ele seria o único que tem acesso àquela informação e provavelmente ele seria morto. Então dá para perceber como essa ideia está relacionada ao enredo de Matrix. E talvez não apenas ao enredo de Matrix, talvez ao enredo de outros livros importantes da história da humanidade. Em quantas situações as pessoas não mataram para se manterem no conforto de suas crenças? Retornando a Matrix, sua legião de fãs justamente se formou em torno de dois grandes e principais aspectos relacionados a essa reflexão. A questão filosófica, metafísica envolvida nessa reflexão e a questão conceitual, tecnológica também. Porque, como Matrix, em latim, significa mãe, útero, e no filme justamente a Matrix é retratada com aquele enorme útero artificial, onde as pessoas estão ali sendo nutridas naquele sono eterno, onde são vividas as fantasias do que seria esse nosso mundo real, e onde somos na verdade usados como bateria para esse sistema criado pela inteligência artificial do futuro. Isso remete a toda uma preocupação, e o filme é de 99, ou seja, mais de 20 anos atrás, ele já estava abordando o impacto e o crescimento da inteligência artificial, como também, alguns anos antes, no Exterminador do Futuro, com a questão da Skynet, já tinha sido abordada. A propósito, já que estamos falando de Exterminador do Futuro, de Skynet, de Cyberdyne, vocês sabiam que tanto a Cyberdyne como a Skynet são empresas que existem? O James Cameron, diretor do filme, escreveu esse roteiro em 1980. O filme estreou em 1984. Mas nós vemos aí que existe a Cyberdyne, que é uma empresa japonesa e foi criada em 2004 e que faz justamente exoesqueletos mecânicos. E ela informa que não se inspirou no filme, que o nome Cyberdyne é a combinação das palavras cyber, de cibernética, e dyne, que é power, é poder, é potência em inglês. Ok. Já o nome Skynet pertence a um sistema de vigilância e segurança por satélite e metadados criados pela Agência de Segurança Nacional Americana para monitorar e identificar comportamentos pelos algoritmos dos computadores e metadados processados, envolvendo inclusive geoposicionamento de celular, de elementos ligados ao terrorismo e que deviam ser neutralizados. Aqui no caso, essa Skynet foi divulgada a partir de 2012. Dá o que pensar. Será que existe um conhecimento do futuro de 2012 e de 2004 que foi levado para os anos 80 e influenciou a criação
do roteiro para tornar mais conveniente quando essas tecnologias estivessem realmente em uso, quando essas empresas tivessem sido criadas? Vivemos tempos hoje bastante intrigantes. Estamos assistindo situações que nos colocam a pensar se o futuro tem nos influenciado ou se nós já sabemos de coisas que estão acontecendo no futuro. Ainda falaremos em vídeos futuros sobre efeito Mandela, sobre o CERN. Mas voltemos aqui então a Matrix e ao Exterminador do Futuro como exemplos. As pessoas minimizam isso. Mesmo com filmes como Exterminador do Futuro, a trilogia Matrix, vários episódios do seriado Black Mirror, as pessoas preferem acreditar, como Os Prisioneiros da Caverna de Platão, um livro escrito há mais de 300 anos antes de Cristo, nas narrativas confortáveis e aceitáveis construídas pela educação tradicional e pela mídia mainstream. Então esse é o primeiro desafio de reflexão, de pensar fora da caixa trazido por Matrix, a questão tecnológica que nos é imposta. A tecnologia irá realmente nos levar a esse ponto e vai nos substituir? Será aplicada a diretiva do Asimov no seu livro Eu, Robô, que virou também filme com o Smith, na qual jamais um robô, uma tecnologia criada pelo homem, pode ser usada para exterminá-lo, para matá-lo? O outro aspecto é justamente o filosófico, conceitual, que nos leva a imaginar se as teorias que questionam se nós vivemos hoje numa enorme holografia, numa projeção holográfica, num game onde nós somos personagens criados por uma inteligência maior, e o quanto disso está relacionado à física quântica, onde o observador altera o resultado observado, ou seja, a própria realidade é uma projeção da nossa mente, dos nossos sentimentos e da realidade na qual nós colocamos a nossa energia, como inclusive foi bastante explorado há alguns anos com livros como O Segredo, que aborda a questão da lei da atração, uma teoria concebida a partir das propriedades da física quântica. E isso se desenrola por uma série de processos nos quais hoje a gente se questiona o quanto nós somos manipulados. Cada vez mais com a tecnologia avançando, com as redes sociais, com o poder da internet e agora diante da iminência do metaverso, o quanto desse poder que nós temos de alterar a realidade pode estar sendo tirado de nós para nos enfraquecer, para que sejamos simplesmente as peças úteis para essa nova tecnologia. Ou seja, haverá uma convergência. Os conceitos filosóficos, conceituais, tecnológicos da Matrix estão convergindo para virar uma realidade? Será que lá na frente nós em algum momento descobriremos que somos realmente parte de uma simulação? Como existem inclusive ensaios publicados recentemente por cientistas eminentes. Nesse contexto de uma Matrix da vida real, onde a gente pode estar aqui realmente participando de todo esse processo abordado nesses filmes e nessas teorias que nós estamos aqui juntando nessa reflexão, é que é interessante estarmos atentos a uma outra teoria que passa a fazer todo sentido para pensarmos em Matrix, em dominação, em controle, em manipulação, que é a teoria de que existe um governo oculto, existe uma mão secreta, existe um jogador maior que manipula os destinos, independente de ismos, como se diz, se é comunismo, se é socialismo ou se é capitalismo, se há esquerda, se há direita. Sabemos que são membros de um mesmo corpo e existe alguém jogando esse xadrez, onde nós somos os peões. Hoje, mais do que nunca, nesses últimos 2 anos, desde que ocorreu a pandemia, e tomamos conhecimentos de exercícios, simulações conduzidos por grandes entidades globais,
e pelas manifestações do Fórum Econômico Global, nos livros, nos documentos que têm sido divulgados, cada vez mais tem ficado clara e explícita a menção à nova ordem mundial, que é o movimento que sempre preocupou as pessoas que buscam ver além do véu, em ver fora da caixa e entender as coisas além da narrativa oficial. Mas isso já se torna um tema para o nosso próximo vídeo, então, quando poderemos falar da mão invisível e do poder oculto. Até lá, fiquem à vontade para ler a postagem sobre esse assunto no nosso blog Universo Mente Aberta, Mentes Abertas.